Olá! A Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar, feita pelo IBGE, traça um retrato da saúde mental de jovens entre 13 e 17 anos. O resultado é preocupante. 3 em cada 10 estudantes afirmaram que se sentem tristes, sempre ou na maioria das vezes. A pesquisa feita em 2024 e divulgada no início deste ano ouviu mais de 118 mil adolescentes de escolas públicas e privadas em todo o país. E outro dado que chama a atenção é que mais de 42% se sentem irritados ou mal-humorados por qualquer coisa. E muitos pensam que a vida não vale a pena ser vivida. O Participação Popular discute a saúde mental dos jovens, que tem sido cada vez mais afetada pelo uso de celular, redes sociais e até pelas apostas online, as chamadas bets. Para esse bate-papo, a gente recebe aqui Fernanda Jota, que é psicóloga, e Ana Valéria Dantas, coordenadora geral de estratégia da educação básica do Ministério da Educação. E você pode participar, mandar a sua mensagem, a sua pergunta para as nossas convidadas aqui no estúdio pelo WhatsApp. Anote aí esse número que aparece na sua tela, o 61996202573. E antes de começar aqui o bate-papo e dar as boas-vindas, eu vou chamar os nossos repórteres, né? Hoje nós temos a Tânia Paula Pereira, que está na Universidade de Brasília hoje, né, Tânia? Qual o seu destaque? Olá, Jaciene, boa tarde, uma ótima tarde a todos que nos acompanham aqui no Participação Popular. Exatamente, Jaci, eu estou aqui na Universidade de Brasília, mais precisamente dentro do restaurante universitário, para aproveitar essa hora do almoço e conversar com jovens sobre saúde mental, sobre as preocupações, as inquietações deles. Já já a gente volta com mais novidades. Tá certo, Tânia, muito obrigada. E agora vamos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, hoje no Participação Popular, falar com Maureci Filho, da TV Assembleia Rio Grande do Sul. Maureci, seu destaque. Olá, Jaciene Alves, um prazer enorme falar contigo, com todos que acompanham o Participação Popular, apesar, é claro, de um tema tão delicado, né, que está sendo abordado hoje. Já te parabenizo pela abordagem deste tema. Nós estamos aqui justamente na frente do Palácio Farroupilha, Assembleia Legislativa de Porto Alegre, numa segunda-feira nublada, de temperatura bastante baixa, e nós vamos abordar então estes dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que trazem aí números alarmantes com relação à saúde mental dos jovens de 13 a 17 anos. E em seguidinha a gente entra então no programa para conversar com o psiquiatra Dr. Thiago Pianca, do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos hospitais de referência aqui em Porto Alegre. E também conversaremos com a Sofia Leque e com a Raquel Teixeira, duas jovens que vão tratar conosco sobre esse tema, Jaciene. Tá certo, Maureci, muito obrigada. Então, daqui a pouquinho, nossos repórteres, né, a Tânia e o Maureci, aqui em Brasília e lá em Porto Alegre, trazendo também a participação dos jovens, que a gente quer ouvir, né, os jovens sobre essa questão da saúde mental, né? É muito preocupante esses números. Primeiro, dou muito boas-vindas para a Fernanda Jota, também para a Ana Valéria, do Ministério da Educação, que, aliás, a pesquisa foi feita, né, com o apoio do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. E a pergunta, gente, que eu faço é uma pergunta bem, eu acho difícil, mas eu vou mandar para vocês, que é o que está acontecendo. Por que que os jovens têm se sentido tão tristes e muitos dizendo que a vida não vale a pena ser vivida? Eu começo com a Fernanda. Obrigada pelo convite mais uma vez, Jaciene. Bom, essa é uma resposta, é uma pergunta complexa e a gente não consegue ter uma resposta única, né? Mas a gente compreende que a realidade dos jovens, as coisas às quais eles têm acesso, né? As complexidades ligadas à família, à educação, tudo isso tem contribuído para esse adoecimento da saúde mental dos jovens, né? Então, a gente tem uma tendência a sistematizar tudo, ou demonizar, vamos dizer assim, a questão das redes sociais e achar, bom, tudo é culpa das redes sociais. Mas a gente vai vendo na clínica que o problema é mais complexo do que isso. Vou pedir para a Ana e para a Fernanda aguardar só um pouquinho, porque a gente vai para Porto Alegre primeiro. Vamos lá com Maureci Filho, é com você. Olá, Jaci. Estamos aqui para conversar, antes de conversar, Jaci, com
o Dr. Thiago Pianca. É legal, assim como nós ouvimos lá da Universidade de Brasília, nós ouvimos aqui da Assembleia Legislativa também a opinião deles, dos jovens, né, a respeito desse tema tão complexo. Mas quero, antes de tudo, corrigir aqui que é a sexta-feira, né, que teve uma falha ali, eu falei segunda no começo, mas enfim, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Sofia Leque, que está aqui conosco. Tudo bem, Sofia? Prazer te receber aqui no Participação Popular. Oi, tudo bem? Me chamo Sofia, estou aqui, né, para dar essa entrevista. Então a gente pode dar o começo. Qual é a tua idade, Sofia? 19 anos. E como é que tu tem dentro dessas questões que afetam a saúde mental, tu tem algum diagnóstico que te enquadre? Porque nós temos aqui essa pesquisa, né, que traz dados relacionados à ansiedade, quadros de tristeza, irritabilidade. Tem algum diagnóstico específico no teu caso? Olha, eu acabei de começar a fazer terapia, então por enquanto eu não tenho nada. Porém, eu sempre tive uma suspeita que eu tenho alguma coisa com ansiedade e eu justamente comecei para poder tratar isso e, né, poder evoluir essas questões. Perfeito. E como é que tu percebeu que estava precisando buscar esse tipo de ajuda? Qual foi o gatilho ali que te levou a entender que seria importante, né, o auxílio de um profissional? Eu acho que no momento que a gente começa a sentir um aperto no peito de segurar tudo para si mesmo, é nesse momento que é importante tu se dar conta que tu precisa botar as coisas para fora com um profissional, né, com um auxílio profissional. Então, eu acredito que foi no momento que eu comecei a me sentir, assim, cansada, comecei a sentir realmente que estava apertando, estava ficando uma coisa difícil só para mim de guardar tudo isso. Então, nesse momento, eu percebi que eu precisava de um auxílio, de uma terapia. Claro, e a vida muito corrida atualmente, né, já inclusive para os jovens, aí se atendo a vestibular, enfim, né, o próprio trabalho, Enem, uma série de coisas que vai gerando uma pressão. Esses dados também foram abordados na pesquisa. Tu sente essa pressão da vida cotidiana, relação com a internet, com o mundo digital? Onde é que tu entende que algum tipo de hábito pode ou facilita, né, para que o jovem entre num quadro de ansiedade? Olha, definitivamente hoje em dia a gente tem muitos padrões, principalmente eu acho que estéticos na internet. Então no momento que a gente navega, seja independente da rede social, a gente acaba vendo muitos padrões assim que são totalmente fora da realidade. E a gente acaba se comparando nesses momentos, pensando, tantas pessoas, por exemplo, de 20 anos fazendo milhares de coisas e eu já tenho 20 anos e eu não estou fazendo nem metade disso. Ou uma questão estética, né, de beleza, pessoas assim olham para uma coisa surreal, uma pessoa que é surreal de bonita, ou enfim, e elas não se sentem suficientemente bonitas igual são essas pessoas. Então eu acho que nessa questão tem que ter muito cuidado, né, por onde a gente navega, onde a gente entra. Maravilha, então. Obrigado, Sofia Leque, um relato importante aí dentro desse tema, e nós voltamos contigo aí em Brasília, Jaciene Alves. Obrigada, Maurici, também a Sofia, dando aqui o depoimento, trazendo aqui a experiência dela. Gente, as palavras da Isabela e da Sofia, a gente pode continuar aqui o programa, que tem muita coisa para falar, né? Vamos falar das palavras ali da Isabela, com essa questão da ansiedade desde criança. Fernanda, você quer começa aqui? A família tem que estar muito atenta, e ela falou da mãe, né? Que Sim, também como suporte, né? Como suporte, e que também percebia a mãe como uma pessoa ansiosa, né? Sim. Acho que as duas estão falando de uma questão que determina muito esses quadros de saúde mental que a gente vê hoje, né? Que a gente sai de uma geração em que o mundo era previsível. Você sabia o que você tinha que fazer para chegar lá. Então, se você conseguisse estudar, se você conseguisse entrar na universidade, você tinha uma sensação de que você teria um emprego garantido e sucesso na vida. Os jovens de hoje, eles têm um futuro absolutamente imprevisível pela frente, né? Então, a primeira garota que está na UNB, ela está na segunda graduação, né? Ou seja, uma só já não foi suficiente. Aí faz a segunda. Que garantia que ela tem de que ela terá emprego, de que ela conseguirá se sustentar, né? Então, tudo isso vai abrindo um quadro essencialmente ansioso. A gente vive num mundo ansiogênico para esses jovens hoje em dia. Todas as bases sólidas que a nossa geração teve, eles já não têm mais, né? Aí junta com isso aquilo que a outra garota, a Sofia trouxe, falou, né? Um mundo idealizado, né? Quer dizer, ele não só ele é difícil de ser alcançado, ele é imprevisível, como difícil de ser alcançado, né?
E ela faz uma fala muito bacana, que a gente já vê aparecer muito no consultório, que é: eu sei que aquilo é irreal, mas mesmo assim eu me cobro de ter aquilo ali. Ana Valéria, essa fala também da Sofia, que fala: a gente vê muita gente ali nas redes de 20 anos conquistando já tanta coisa, e eu tenho 20 anos e não tenho nada ainda. Isso é real? Quer dizer, existe, ou ali na rede o jovem está vendo uma ilusão e traz para si, né, essa cobrança, esse peso de não ter conquistado aquilo? Muitas vezes, como Fernanda disse, são realidades idealizadas, né? Não são necessariamente reais, né? Não são necessariamente reais. E isso, de algum modo, é vendido para o adolescente e para o jovem, que de algum modo começa a sofrer essa cobrança externa e também autocobrança para que alcance aqueles patamares. Então, isso vai se somando com outros eventos que vão levando adolescentes e jovens a esse quadro de pressão, né, eu preciso chegar ali, eu preciso chegar a esse lugar, né? É isso que é o correto, o padrão, né? A Sofia falou muito de padrão. A gente vai agora para Porto Alegre. Vamos lá falar com o Maurici Filho, tem outras informações lá, e a gente já continua daqui a pouquinho o bate-papo aqui no estúdio com a Ana Valéria e também com a Fernanda Jota. Vamos lá, Maurici, é com você. É isso, Jace. Muito bacana o debate, e nós vamos inserir nessa conversa agora aqui o doutor Thiago Pianca, psiquiatra do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Juventude do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um especialista, portanto, que conhece o problema por dentro, doutor, e pode nos fazer uma avaliação aí, né, da percepção que o senhor tem sobre esses dados alarmantes aí que foram divulgados pela Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar. Seja bem-vindo ao Participação Popular. Muito obrigado, Maurício. É uma satisfação falar para todos do Participação Popular. Qual é a sua percepção, então, doutor, a partir daquilo que o senhor observa, né, na rotina de trabalho, sobre esse aumento do número de jovens aí relatando? A pesquisa traz aí cerca de 50% de jovens relatando ansiedade extrema, um número próximo dos 30% relatando sentir uma tristeza profunda, também a questão da irritabilidade afetando muitos jovens. Como é que o senhor vê o aumento desses números preocupantes aí entre jovens de 13 a 17 anos? Sim, os números do PENSE, eles são de certa forma alarmantes, porque a gente vê consolidada uma posição de que já estamos vendo em outros números de outras pesquisas que está tendo bastante aumento da procura, tanto a nível de ansiedade, depressão em jovens, né? E a gente percebe esse tipo de procura em aumento também nos consultórios, nos hospitais, e que assim, predominantemente a gente vê quadros de depressão e ansiedade em meninas, em adolescentes do sexo feminino, né, que apresentam muita vulnerabilidade a questões de comparação social, a questões assim de exposição social nas redes, né, e uma autocobrança muito intensa, né? E por outro lado, uma outra coisa que está aumentando e vindo muito frequentemente é a questão dos meninos com problemas com jogo eletrônico e apostas e bets e excesso de uso desse tipo de aplicativo também, que também é um problema de saúde bastante importante que a gente está vendo nesse momento. Inclusive, no relato aqui da Sofia, né, da jovem que conversou conosco, a comparação social esteve presente aí, é um dos temas que tem sido abordado e amplamente debatido. Agora, doutor Thiago, existe algum caminho, afinal de contas, a questão das redes sociais e do alto nível de exposição digital é uma realidade, me parece, difícil, né, da gente conseguir desviar disso. Qual é o caminho que a gente pode adotar para tentar melhorar esses dados em relação aos jovens? Eu acho que o grande caminho em relação a todas as coisas que concernem o digital é um aumento assim da regulação, tanto a nível assim das próprias empresas se regularem, mas também do governo poder regular um pouco melhor esse mercado e colocar regras. E essas regras têm que ser colocadas não simplesmente no sentido de um banimento, do vamos tirar de todo mundo, vamos excluir todo mundo, ver o que acontece, mas de pensar em cima daquilo ali, dos mecanismos que estão sendo colocados em cima, especialmente de crianças e adolescentes que têm as mentes que são mais vulneráveis a esse tipo de problema, né, e ver como é que a gente vai fazer para que isso fique mais salutar para todo mundo. Perfeito. Então, psiquiatra Thiago Pianca, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nos dando aí o relato, né, do especialista a respeito do tema da saúde mental nos jovens. Volto contigo, Jace.
Aureci, muito obrigada. A gente agradece também ao doutor Tiago e voltamos aqui para o estúdio. E o doutor Tiago falou, né? Muitos relatos com relação às bets. Fernanda, você atende em consultório adolescentes, tem recebido também esses relatos? Tanto em consultório quanto na saúde pública, que é onde eu também trabalho, né? Então a gente vê já grupos sendo formados, grupos de trabalho, grupos de estudos para tecerem metodologias para esse tipo de atendimento. E o que está acontecendo, Fernanda? Como é que os jovens chegam, assim, teoricamente não poderia, é proibido, né? Só para maior de 18? Sim. E o que está acontecendo? A gente tem que lembrar que a transgressão da lei é algo inerente à adolescência, jovem, né? Então ele vai dar o jeito dele, né? Mas nós vivemos um tempo em que o desejo é democratizado, mas o acesso não é democratizado. Então a gente vê meninos periféricos tendo acesso, né, a imagens de objetos de desejo, assim como meninos com farta condição financeira tendo acesso àquele mesmo objeto de desejo. O que não é democratizado é o acesso, não é? Então eles desejam a mesma coisa, só que eles não têm a mesma possibilidade de acesso. Você perceba que as pesquisas mostram que o vício em bets de jovens se dá muito mais na classe C e D, né, de pacientes, de jovens menos favorecidos, porque a gente não pode esquecer. Agora, de onde vem esse dinheiro? Porque o jovem, na maioria, assim, muitos não trabalham ainda, não tem uma renda, né? Ou quando começa a ter alguma renda. Isso. Então, os jovens, eles podem participar de alguns programas, né, de início de formação profissional, né? O Jovem Aprendiz, aqui em Brasília, o Jovem Candango. E muitas vezes eu tenho acompanhado meninos assim, né, na saúde pública. Eles têm acesso à primeira bolsa que eles têm, né, ao primeiro salário que eles têm ali. Eles têm gasto muito nesses jogos de apostas, né? Por quê? Porque é uma fantasia de que eles sairão daquela condição de vulnerabilidade social por mágica ou de forma rápida, né? Agora, olha, a gente vai chamar agora para o nosso bate-papo o deputado Pedro Aihara, que é do PP de Minas Gerais. Olá, deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês e parabéns por ajudar a conduzir essa discussão tão importante, né? Não só para o futuro, mas também para o presente aqui do nosso país e dos nossos jovens. A gente que agradece, deputado, a sua participação aqui conosco. O senhor é autor do projeto 859, é um projeto que acabou de ser apresentado, né, agora de 2026, e institui o Programa Permanente de Incentivo à Saúde Mental voltado para a prevenção da depressão, ansiedade, suicídio e automutilação. É um projeto que está na Comissão de Saúde, aguardando ser deliberado lá, analisado, né, na Comissão de Saúde. Eu queria que o senhor falasse a importância da aprovação de uma política, né, que realmente seja voltado para prevenir essas questões de saúde mental. A gente verificou aqui na palavra conduzida pelos nossos especialistas a urgência e a necessidade desse tema, da gente ter instrumentos que sejam efetivos. E quando a gente fala desse projeto 859, qual que é a inovação e qual que é a responsabilidade dele? Operacionalizar mecanismos que já existem, mas de uma forma cuja integração ela funciona melhor. Muito obrigada. E do deputado Pedro Aihara, a gente vai voltar direto lá para o Rio Grande do Sul. Maureci, é com você. Olá, Jace. Agora estamos com a Raquel Teixeira, vai conversar conosco aqui. Estamos debatendo, né, esse tema e os dados que saíram da pesquisa nacional da saúde do escolar. Raquel, qual é a tua idade, qual é o tipo de ajuda que tu buscou? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Eu tenho 21 anos e por muito tempo eu fiz terapia de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, mas agora eu faço só acompanhamento psiquiátrico. E quando é que tu sentiu, quais são os motivos que te levaram a entender que tu precisava buscar essa ajuda, Raquel? Foi quando eu comecei a perceber que coisas muito simples no meu dia a dia me deixavam muito nervosa de fazer, muito ansiosa, sentia o meu coração acelerar bastante. Até que, como eu já fazia acompanhamento psicológico só, fui conversando com a minha psicóloga, ela me diagnosticou com a ansiedade, a gente conversou bastante. Até que, mais em breve, então, eu resolvi ir procurar ajuda médica mesmo. E qual é o papel que tu entende que tem a família ou a própria escola, né, nesse cenário em que o jovem se sente com a necessidade de buscar uma ajuda
para seus problemas, né, de ordem mental, enfim, para sua saúde mental? Eu acho que a ajuda da família é imprescindível nessas situações, porque ainda se tem muito preconceito quando se diz que a gente vai procurar uma ajuda de terapia, enfim, médica profissional, não é pra gente se tratar esse tipo de situação. Mas a minha família foi a parte mais importante para eu poder conseguir enfrentar esse medo, porque querendo ou não, às vezes dá uma vergonha, pode sentir uma vergonha de acabar sendo uma pessoa que é medicada, enfim, mas meu irmão é psicólogo, a minha mãe, ela sempre incentivou muito a gente fazer terapia, o meu pai também. Quanto à universidade, a gente também sempre teve esse apoio dentro dali. Maravilha. Muito obrigado, Raquel, pela disponibilidade. Parabéns aí por poder falar abertamente, né, dessa questão tão importante. Então, aqui de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa, Jaciene, era isso que nós tínhamos aqui para contribuir com esse debate sensacional e pertinente que acontece nesta sexta-feira no Participação Popular. Volto contigo aí no estúdio. Maurici Filho, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece também a Raquel, a gente agradece muito pela parceria, né, da TV Assembleia Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês e de Porto Alegre. Vamos voltar aqui para Brasília.